sentido assim. Bom, a gente teve um probleminha ali, pessoal. Essa é a segunda parte, então, da aula 9, tá? Para quem está chegando. E a gente vai, então, colocar duas partes ali no canalzinho lá do YouTube, tá? Estou vendo que o pessoal tem acessado, acessem, né? Como é que dizem na... como é que é? Dê o seu like, né? Como é? Inscreva-se no canal, né? Então, isso, ali a Cris, ali eu vi, não sei mais quem ali colocou também a Cris Vergara, né? Parece que é o 67. Então, veja, o direito ao esporte é o direito inalienável, né? Do cidadão de maneira geral e dos estudantes em particular, né? E a educação física ela trabalha com essa dimensão da experiência, no caso, né? Veja, sobre essa questão da experiência. O conhecimento da educação física se materializa principalmente na experiência, sendo as oportunidades de movimento oferecidas mais como um meio de conhecimento e não mera excrescência de objetos culturais, como se fosse curiosidades, né? A educação física trabalha com curiosidades, com frivolidades, com... Veja, a ideia de uma linguagem corporal, ela nos coloca de uma maneira decisiva no patamar de qualquer disciplina que vai se envolver com a questão da linguagem, né? Escrever a linguagem no campo das práticas corporais, escrever a sua participação, é tal como escrever, por exemplo, uma mensagem, um e-mail, uma carta, um texto, né? Tendo como referência as técnicas de redação e tendo como referência as regras que permitem a boa escrita, né? A gente não vai escrever casa com K-A-Z-A, né? A gente vai escrever casa com C-A-S-A. Então, a gente aprende a escrever casa. Veja, a gente pode aprender várias coisas sobre a casa. A minha casa é bonita, né? Ou eu não tenho casa. Ou eu posso fazer, por exemplo, uma redação sobre casas. Eu posso fazer uma tese sobre edificações quando eu ficar maior, quando eu ficar grande, né? Quando eu estudar. Eu posso fazer uma poesia sobre casa. Era uma casa tão engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Que casa é essa, né? Essa ideia da subversão, né, que tem no esporte e tem no jogo, ela se dá porque as pessoas, primeiro, têm compreensão clara daquilo, elas aprendem a se movimentar naquele espaço, naquele contexto, elas aprendem a escrever sua participação naquele contexto, né? E elas aprendem tão bem que elas podem subverter a lógica formal, a lógica normal e produzir coisas que pouca gente consegue produzir, né? Então, nessa lógica, a ideia de ensinar a técnica, veja, a técnica foi tanto tempo colocada para fora da aula da educação física. Ela é necessária. A história de pensar a educação física como um lugar onde a gente vai trabalhar questões do rendimento, né? Render mais é uma das finalidades da escola. Se fosse para a gente se desenvolver como a gente se desenvolve naturalmente, não precisava de escola. A gente teria o nosso meio, o nosso acesso à conjuntura, o acesso à conjuntura que a gente tem condições de pertencer, etc., né? E nós teríamos ali o nosso desenvolvimento natural. A escola, ela potencializa o nosso movimento, o nosso desenvolvimento. A escola nos faz nos desenvolver mais. O Zeca falava lá da questão do jogo, o professor Zeca, e eu fico pensando assim, lembram? A ideia de que nós possamos ensinar mais jogos para as crianças, que elas aumentem o repertório, que elas aumentem a qualidade com que elas praticam esses jogos, que elas melhorem as relações que se estabelecem na constituição desses jogos. Veja, repertório, né? Qualidade de prática, valores que se estabelecem nesse contexto. Veja, agora, nós não trabalhamos o jogo da mesma forma no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? Na próxima aula, a gente tem um texto para fazer a leitura. Vi que você estava reclamando dos textos, né? Ó, agora eu vou voltar ali para o Vitor, antes de falar do texto. Ó. Muitas vêm para a escola sem passar pelo pré ou qualquer outra modalidade de ensino, né?
Lídia, eu acho que a presença já está lá na outra que ficou lá, está gravando a outra lá, tá gravando, está configurando no arquivo que depois eu vou postar lá no YouTube, tá? Não precisa colocar de novo aí a presença, tá? Mas, deixa eu ver ali para voltar a pergunta ali, que a pergunta ali... dos alunos que chegam, né, sem esse repertório, muitas vezes, né? E isso acontece com todo mundo. Na faculdade acontece quando a gente recebe um aluno que praticamente não teve educação física. A gente recebe alunos assim, né, que não têm experiências corporais muito significativas ou que passaram a vida longe desse universo, né, e que por alguma razão, né, eles acabaram se inserindo na educação física, né? Então a gente também lida com isso na universidade, mas a gente lida com isso na escola também. Só que veja, a gente tem, vamos chamar a atenção assim por uns 30 anos, né? Uns 30 anos, né? Durante de uns 30 anos para cá, a gente vem apostando mais em propostas pedagógicas. De uns 10 anos para cá, a gente vem qualificando a nossa possibilidade de produzir propostas pedagógicas. Então, por um lado, né, nós temos uma história que não é muito longa com a questão da produção curricular, mas, por outro lado, a gente também está dentro de um momento da educação física em que vale a pena a gente estar atento para as propostas curriculares que vão se constituindo, né? A BNCC é um exemplo. Por mais que ela traga arraigada a ideia da pedagogia das competências, que é um problema, por outro lado, ela qualifica e contribui com a educação física escolar, porque ela permite dar um determinado horizonte para essa prática, né? Ela possibilita, né, a organização de uma proposta. Veja, e BNCC não é currículo, por isso que ela é uma base nacional curricular comum, né? Ela não é currículo, tá? E nesse sentido, a ideia de que as propostas curriculares elas podem tomar como referência, eu já disse, os documentos orientadores, a legislação em vigor e também a produção da própria área, né? Esse texto que a gente vai ter para ler na semana que vem, eu estava vendo, vocês estavam meio chateados ali com a questão de muito texto para ler, muito texto para ler. Esse texto, vocês vão ter a oportunidade de fazer leitura dele, ele se chama assim, ó, Projeto Curricular e Educação Física, o esporte como conteúdo escolar. Ele é um projeto curricular para o ensino do esporte na educação física. É uma proposta produzida pelo professor Fernando Gonzalez. Ele está presente num livro que eu organizei. Eu organizei em 2005, acho que foi 2004, um evento na UNO Chapecó chamado Fenômeno Esportivo, né? E foi um evento que teve uma repercussão bastante significativa na época. E como fruto desse evento, eu organizei um livro com as falas dos colegas, né, dos palestrantes, etc., que participaram do evento. E um dos autores foi o professor Fernando Gonzalez. E esse texto é uma sistematização introdutória daquilo que vai virar a proposta curricular do Estado do Rio Grande do Sul, que ele, o professor Jaime Gonzalez, Fernando Gonzalez e o professor Alex Fraga, né, capitanearam aí durante um tempo no Estado e que está presente em algumas publicações, algumas delas eu vou mostrar na próxima aula. Então, esse trabalho ele tem uma sistematização de coisas como essas que a gente está começando a ver. Veja, escola, que lugar é esse? Esse é um ponto de partida para pensar um projeto curricular, né? Ou seja, como que a gente vai entender a escola como sendo uma instituição republicana e como que a gente vai trazer para dentro da nossa proposta de intervenção uma compreensão de escola, né? Senão a gente fica à deriva. Como eu disse antes, a gente tem hoje em disputa compreensões de escola com distintas finalidades, mais à esquerda, mais à direita, mais liberais, etc. E isso influencia na questão de como que a escola se coloca, né? De pensar qual é o projeto de educação física para essa ideia de escola, que é o segundo tópico que o professor Fernando aborda aqui, né? Depois, o que é mesmo esporte? Ele retoma coisas que a gente já viu lá quando a gente estudou o tópico sobre esporte na semana passada, sobre a questão da esportivização das práticas corporais e etc., né? Depois,
Conteúdo escolar. O que é conteúdo escolar? A gente fala bastante em conteúdo, que vai deslocando a sua ideia para meio, né? Porque a gente percebe o avanço aí da ideia de competências, competências e habilidades, né? E o conteúdo, que é um conhecimento que nós trabalhamos, vai se colocando de maneira periférica, como se ele fosse só um meio para acessar determinada competência ou habilidade. Né? Eu tenho uma crítica bastante significativa, se alguém tiver interesse, não tem relação muito próxima com a aula, mas eu publiquei um texto ali por 2020, 2021, na revista Educação da UFSM, que vai fazer uma crítica sobre a pedagogia das competências, e ali eu explico melhor porque a minha crítica é coisa que eu não vou conseguir abordar muito aqui pela questão do tempo. E aí ele entra com a parte prática do texto, que é a ideia de sistematizar uma proposta curricular, né, da quinta série da quinta à oitava série. Né? Então, veja, na época que esse texto foi produzido, ali na primeira metade dos anos 2000, 2010, ali 2000, ele foi publicado em 2006, né, as escolas eram seriadas, né? E ele vai contando aqui como que ele, junto com professores da escola, produziu um programa de estudo do esporte que ele chamou de Projeto Curricular Guia, né? Com conhecimentos técnicos ou operativos, questões específicas do como fazer, e questões críticas, aonde se pensa a possibilidade de lidar com o esporte de uma maneira que nós consigamos fazer esse jogo, que alguém falou hoje aqui ao longo da aula, entre essas questões mais amplas e mais específicas, para não se perder essa tensão. Porque o risco da gente perder essa tensão é a gente virar um ativista. Agora o nosso negócio é a prática, o nosso negócio é a aula da segunda-feira, são as atividades, etc, etc. E a gente perde essa condição de ser uma pessoa que vai pensar o currículo a partir desses elementos que eu vou pontuando, que, entre outros, tem tantos outros aí para poder pensar, né? Obviamente, aí está certo quem falou isso, eu estava chegando, não sei quem falou, mas quando a gente também perde a questão objetiva da prática e a gente fica só numa condição de teorizar sobre, a gente se distancia da possibilidade de enfrentar problemas do chão da escola. Né? Isso eu não tenho dúvida. Né? Agora, a gente precisa tentar articular essas possibilidades, né? Que uma leitura mais ampla e uma leitura mais específica, né? Elas podem proporcionar, e como que isso pode qualificar a nossa intervenção, né? Então, esse é um texto, eu vou postar ele daqui a pouco, depois que a gente... que é a base, esse texto aqui é a base para a avaliação da disciplina. A avaliação da disciplina, desde o início, eu venho falando, a gente vai tentar articular uma proposta curricular para o ensino do jogo e do esporte, ou do jogo ou do esporte, pode ser também, né? Um ou de outro, que vocês pudessem, inclusive, articular com a sua prática cotidiana na escola, e aí vem a dimensão prática da disciplina, a possibilidade de articular esse processo que a gente vem estudando, que começa com questões mais amplas e agora vai deslocando para as questões curriculares, até chegar nas questões metodológicas, de modo que vocês possam produzir isso a partir da sua experiência viva na escola. Né? Aqueles, obviamente, que não estão atuando, ou aquelas que não estão atuando, né? Obviamente, podem projetar no campo da hipótese, né? Um trabalho hipotético, nesse caso, uma projeção, enfim, uma proposta de intervenção, não necessariamente vinculada ao seu trabalho. Né? Então, dentro dessa lógica, né, para a gente também tentar, como é que se diz, sintetizar um pouco aquilo que a gente trabalhou, veja, a ideia de que a educação física ela possibilita uma série de elementos, vocês colocaram vários deles hoje no início da aula, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, e são todas são questões importantes de serem colocadas, mas são todas questões também para serem pensadas, né? Por exemplo, do ponto de vista, alguém falou em sedentarismo ali, né? Do ponto de vista antropológico, a caminhada da humanidade ao longo do seu próprio desenvolvimento foi a busca pelo sedentarismo, de ter a ideia de ter uma sede, né? De ser sedentário como aquele que tem endereço, né? Aquele que não vai vagar como sendo um nômade, né? Nesse sentido, a gente está conseguindo isso. Agora, a que preço? A que custo? Né?
Então, veja, esses elementos, eles são temas para a gente pensar, que a gente vai qualificando com isso a nossa intervenção. Quer dizer, a ideia de sedentarismo deixa de ser só a ideia de alguém que entende que outra pessoa é relaxada, desleixada, que não se cuida, etc., que passa pela ideia, às vezes, até da própria culpabilização, né? O sujeito é hipertenso, o sujeito é obeso, o sujeito tem problema cardíaco porque ele quer, não se cuidou, né? Mas vai levando essa questão para uma condição, por exemplo, para pensar saúde na escola, né? Dá para pensar saúde na escola? Veja, pensar saúde na escola é decisivo. Qual é o lugar para ensinar sobre o SUS, por exemplo? O SUS é um projeto é um projeto de país com relação à saúde. E já não é mais um projeto de governo, é um projeto de Estado, Lei 8.080, né? Se a gente vai ler lá a Lei 8.080, a gente vai ver os princípios do SUS, né? E a gente vai ver como que o SUS é decisivo na vida de grande parte da população brasileira. Então, a ideia de pensar uma proposta curricular nos permite arregimentar esses elementos e nos permite pensar a possibilidade de sistematização. Veja, ali a Paloma falando sobre saúde na escola, né? O seu TCC foi sobre esse tema, né? Então, é um tema que a gente tem que aprender na escola sobre o SUS, o nosso direito como usuário, né? Como que o SUS se constitui como uma política de Estado, a partir de um projeto, né, que se constitui para além, né, de governo X, Y ou Z, né, que é referência para a Europa, que é referência para os Estados Unidos e que tem problemas operacionais, né, no Brasil, no caso, né, as filas, a dificuldade com alguns atendimentos, cirurgias, etc., etc., e que tem seus problemas que precisam ser enfrentados. Mas entender o SUS como sendo um projeto de Estado, né, uma proposta forte de pensar saúde pública, saúde coletiva, tem que ter lugar, né, no espaço escolar, né? E assim como outros, né? Vocês estão tendo disciplina que envolve a dança, as lutas, que envolve outras coisas. O que vai fazer parte de uma proposta curricular? Esse é um elemento importante para pensar a necessidade da produção de propostas curriculares que tenham um nível de progressão de complexidade que vá se constituindo ao longo da formação escolar dos estudantes, né? Quer dizer, um estudante de 7º ano tem que ter exigências distintas de um sujeito de 8º ano. Mas como que a gente elabora isso? Quais são os elementos que a gente tem como sendo indicadores para essas questões? A BNCC traz alguns elementos para isso. Propostas como essa que eu lhes coloco aqui têm elementos que podem ajudar, né? Então, professor, esse é um primeiro ponto, tá? O segundo ponto, desculpa, alguém falou? eu, Oi, Vitor, por favor. Não, eu queria só complementar essa questão que o senhor comentou, que às vezes a gente faz esses documentos orientadores, plano de trabalho, projeto de trabalho, enfim, o nome que cada escola, cada supervisor, orientador dá, e só que parece que a gente faz aquela coisa burocrática e tem que seguir o que está ali. Isso porque não é às vezes explicado. Na minha graduação, pelo menos, eu não tive disciplina de burocracia na escola. E às vezes essas pessoas que estão nesses cargos de maior poder na equipe diretiva, por o qual eu já fiz parte, já fui diretor, já fui supervisor, falta sentar com o profissional e explicar isso aí que o senhor está comentando, é um norteador. Não é porque eu coloquei no primeiro trimestre, para o primeiro ano, brincadeiras, jogos e dança, que numa daquelas micro-unidades eu não posso trabalhar lutas. Não posso trabalhar uma atividade pedagógica de coordenação motora sobre recorte e colagem, sobre amarrar o cadastro, trabalhar a coordenação motora fina, sobre levar uma corda naval e pendurar no teto do ginásio e fazer eles tentarem subir, porque eu coloquei que no segundo trimestre só ia trabalhar futebol e vôlei, por exemplo. E isso também engessa muito as pessoas. Tu colocou no papel, tu quer seguir o que está ali. Às vezes por culpa da escola, às vezes por culpa da gente mesmo, que se sente pressionado para fazer um bom trabalho, para seguir o que foi combinado. Só que, como o senhor mesmo comentou, essas possibilidades, esse feedback, esse feeling, o aluno está te passando aula a aula. Tu tem que estar com a tua aula planejada, programada para fazer a adaptação dela ali na hora, alongar ela, diminuir ela, tirar aquela carta na manga, como o Zeca comentou. Qual é a próxima atividade? É tal. Ah, já fizemos. Vamos fazer de novo? Faz uns 4, 5, 10, 12 minutinhos.
pá, troquei por uma coisa que eu não planejei, mas eu sei que eles gostam. Só que a gente às vezes se determina a ficar muito engessado pela questão do plano de aula, do plano de trabalho, do projeto político-pedagógico da escola. Isso falta às vezes uma consciência de quem está acima da gente para ceder um pouco de liberdade também, de flexibilidade nisso, né? Obrigado. Ok, Vitor, mas olha só, eu fico pensando assim, pelo que eu venho conversando com os professores e professoras em espaços como esse, né, na outra turma, em outros lugares que eu vou indo e vendo assim professores e professoras da educação física, a maioria me parece que tem inclusive liberdade demais, inclusive para não trabalhar. Veja, eu posso jogar bola com os alunos. Eu vejo relatos assim, né, de casos, né, em que o rola-bola ainda é uma perspectiva em evidência, né? Parece que se. Então, eu fico pensando, talvez tenha contextos assim muito rígidos com relação, mas me parece que esse não é o grande problema, porque o problema é exatamente o avesso, né? Pois é, olha só a Heloísa ali colocando. Veja, a gente ainda tem isso, mas também a gente está dando uma certa guinada. A gente está passando por um processo agora, nesse movimento da educação física, que vão pegar esses últimos 10 anos, como eu falei antes, né? Em que a gente vem tendo propostas muito significativas e que elas não vão engessando o trabalho do professor. Muito pelo contrário, elas vão orientando o que o professor vai desenvolver na prática, porque é humanamente impossível a gente pensar cada aula a cada aula. Professor. Né? É muito difícil. E sobre a ideia do planejar, sobre a importância do planejar, já te passo a palavra, acho que foi o Gabriel, sobre a questão do planejar, né? Experimenta, no caso nós, né, vamos experimentar ir pescar sem planejar, né? Nem uma pescaria a gente consegue fazer bem, né? Sem planejamento, sem ter contratempo, sem esquecer coisas importantes, etc, etc. Agora, imagina aquilo que é o nosso trabalho, né? Agora, eu parto da ideia, né, que a grande maioria dos professores, eles esboçam planejamento. Alguns mais do ponto de vista burocrático, ou seja, para dar conta, né, de uma demanda burocrática, mas também tem boa parte dos professores que eu convivo, que eu vejo, professoras, né, desenvolver propostas e tentar produzir essas propostas como um orientador para o seu trabalho. Agora, o que eu percebo, né, nesses casos, inclusive, né, muitos deles, a dificuldade da continuidade. É aquilo que eu falei antes, é como se a cada ano a gente estivesse inventando a roda, quer dizer, então, a ideia de que a gente tenha uma continuidade, que a gente possa revisar criticamente a proposta do ano anterior, no período de planejamento previsto no calendário escolar, e que possa potencializar um reviver daquele processo, mas com uma outra característica, vendo o que erramos, o que acertamos, como produzimos, o que é que a gente pode fazer para qualificar isso, né? Eu acho que esse, para mim, é um elemento decisivo na produção de propostas que vão, ao longo do tempo, se tornando qualificadas, né? Vamos ver ali, Gabriel. Boa noite. Eu só queria pôr assim, um relato, né, que acontece comigo. Esse ano, eu comecei no ensino médio pelo Estado, aqui na minha cidade, em Caxias do Sul. E na escola que eu comecei, assim, esse professor de largobol que o senhor comentou aí, tem relatos da diretora mesmo, a própria diretora, ela chega para mim e fala: Gabriel, eu sou professora aqui há 17 anos e eu nunca vi um professor ministrar uma aula. Há 17 anos eu vejo um professor de educação física dar uma bola de futebol para os guris, uma bola de futebol para as meninas e ele vai tomar o chimarrão dele. Nessas palavras da diretora, né, eu estou falando isso porque eu ouvi ela relatou isso para mim, eu não estou inventando, eu não vi, eu não convivi, então o relato dela. E isso está sendo muito desafiador para mim, porque queimada, pessoal, vamos jogar uma queimada, né, um esporte, uma brincadeira diferente. Não, não queremos. Ah, não, você tá meio louco, né? A gente jogar queimada, coisa de criança. Não, não, é coisa de criança. Vamos lá, vamos jogar, vamos interagir, vamos fazer. Né? Então, é uma resistência muito forte daqui, de toda, dos alunos. Eu vejo isso ali na minha escola, né? Muito forte uma resistência em novo esporte, em nova atividade. Ah, vamos fazer um tiro de 100 metros. A escola ali,
que eu trabalho, ela tem uma pista, né? Graças a Deus tem bastante espaço, então vamos fazer um tirinho de 100 metros aqui só para a gente tirar uma média. Ah, não, tô cansado. Sempre tem uma desculpa, então é sempre relutante. Daí, tá, professor, e a gente já pode pegar uma bola, então, só, né, colocando, né, complementando o que o senhor falou ali sobre o largo-bola ali na escola, tá sendo um desafio diário para mim, assim, quando eu tenho que ir, e em função disso, do histórico da escola, sempre foi assim, e comparado ao burocrático ali que o Vitor comentou, até a coordenação pedagógica, a- eu fiz o meu, né, no meu plano de aula, todo ali do trimestre, fui a orientação, a orientadora pedagógica, falou, não, tu não precisa, porque a gente viu que tu ministra a tua aula, a gente cobrava só dos professores que não ministravam aula, que daí larga... Então, os outros que não acompanhavam os alunos que não traziam atividades, né, só entregavam a bola, eles eram obrigados a fazer, obrigados entre aspas, né, claro, eles eram cobrados a fazer os planos trimestral, os planos diários, e daí eu que ministro a aula, que tento trazer alguma coisa, ela não me falou, não, mas tu não pode fazer isso, tá aqui, né, o plano, tá, mas não precisa, mas deixa aí, sabe, então para mim está sendo uma realidade totalmente diferente. Em algumas situações eu realmente não sei como me portar em função de trazer um jogo e eles não aceitarem, de tentar uma motivação para eles realizarem uma atividade e eles não aceitarem. Então isso daí está sendo, assim, de novo repetindo, está sendo bem desafiador em relação a todo esse histórico que já vem da escola, né? Só complementando e fazendo um desabafo aí da minha rotina. Que bom, Gabriel. Aí tem várias coisas na tua fala, assim, né? Eu digo que bom no sentido assim de que tu continua apostando nisso, né? O problema, no caso, que eu vejo, tem muitos problemas, né? É essa individualização da responsabilidade do percurso pedagógico da docência. Em algumas áreas, como a educação física, isso fica mais claro ainda. Agora, veja, quando a gente fala dessa questão do jogar bola com os alunos, né? O problema disso sempre é a rotina, né? É, é, quando o jogar bola, o rola-bola, ele passa a ser a rotina da aula, né? Esse é o problema que a gente identifica, né? Agora, veja, esse problema, ele pode ter, essa questão, ela pode ter várias origens, né? E a gente já se deparou, eu já me deparei com casos em que o professor que tomava essa atitude, né, era um professor que estava adoecido, uma professora adoecida, né? A gente viu casos de burnout, por exemplo, casos de esgotamento profissional, tem síndromes de esgotamento profissional e etc. E aí eu vejo que é um outro tipo de problema, né? Por outro lado, a gente também vê casos de uma desresponsabilização para com aquilo que ele deveria cumprir, né? Ele simplesmente não responde mais, né, por aquele lugar, por aquele espaço, né? Ele quer continuar, né, nesse sentido, é, naquele contexto laboral, mas ele não se responsabiliza por aquilo que acontece naquele contexto. Ele simplesmente está ali como uma espécie de entreposto, né? Então, veja, ambas as situações, né, me parece que aí tem um erro decisivo, né, inclusive da gestão, de vários segmentos. Mas veja, uma disciplina escolar que passa anos trabalhando, operando, né, dentro de uma prática, como é que se diz assim, sem a mínima responsabilidade, né? Quer dizer, qual é o tipo de responsabilidade que a gestão também tem para com isso? Me parece que aí tem a gestão, ela também tem que assumir uma responsabilidade nesse processo. E tem casos que eu já vi de exoneração, gente. Tem casos de exoneração, pessoas que os gestores apostam na questão da responsabilização e vão a fundo e, enfim, e há casos simplesmente que a gente percebe que simplesmente não, né? Mas que se percebe que ali tem um professor, uma professora que precisa de tratamento, precisa de uma licença, precisa de um cuidado, né? Precisa de um cuidado. Então, a ideia de generalizar isso é sempre complicada. A ideia sempre é pensar isso dentro de contexto, né? O que acontece no contexto X, no Y, né?
Que tipo de cultura vai se constituindo naquele espaço? É uma questão momentânea do docente ou uma questão crônica, né? E aí a gestão ela tem que ter condições, né, de responder por isso também. É responsabilidade dela também, né? Tanto é que tem casos, por exemplo, de escolas privadas que demitem professores que não se colocam na condição de alguém que vai protagonizar o seu trabalho, né? E no contexto público, isso também deveria ser algo bastante significativo, né? Mas, como eu disse, também tem que cuidar que há casos bastante dramáticos, assim, eu já me deparei assim, com casos de professores com problemas seríssimos, assim, né? Síndrome de burnout, síndrome de esgotamento profissional, a SEP, né? E por aí vai, né? Agora, eu fico sempre pensando que chegou o momento também da gente evidenciar as propostas curriculares que estão em desenvolvimento. Quais propostas curriculares que estão em desenvolvimento que eu vou olhar, que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu vou pensar, que vão servir de referência para mim, né? Alguém pediu a palavra, acho que foi o professor Zeca ali. Sim, sim, professor. Primeiro, assim, voltando lá no início da nossa aula, respondendo a pergunta, né? Porque enfim, eu respondi, embora eu pense que mas eu já vou chegar no nosso ponto atual aqui, aquela questão que ficou para nós aqui, né? Enfim, até me fugiu que eu tinha anotado. A educação física para quê? Essa pergunta nós passaríamos 2 horas falando sobre ela. Aí, se a gente extrapolar para educação para quê? Aí, a pergunta assim, educação física para quê? Depende de quem me pergunta, né? Quem é meu interlocutor? É meu aluno do 5º ano? É meu aluno do 9º ano? É o meu coordenador? É o pai de um aluno? Sabe? Quem me faz essa pergunta? Então, isso aí também vai depender da minha resposta, tá? Educação para quê? Educação para quê? Então, o colega agora falou enfim, de uma situação que ele está bem estressado aí, que é uma coisa que eu cheguei nessa especialização buscando assim, olha, primeiro melhorar minha prática e fazer despertar o interesse do aluno. Porque um aluno chegou para mim e disse assim, professor, eu trabalhando vôlei, né? Eu nunca vou jogar vôlei. E aí, sabe, e aquilo ali te desarma, aquilo ali é um soco. Para tu receber um soco, eu nunca vou jogar vôlei, tá? E esse menino ele quer ser jogador de futebol. Eu trabalho de 5º eu trabalhei até o 9º ano, agora sou só de 5º a 8º, tá? E esse menino ele ainda tem o sonho de ser jogador de futebol, então ele na cabecinha dele ele não vai jogar vôlei, então por que eu vou ensinar o fundamento do vôlei para ele, vou ensinar ele a dar toque? Ele não quer aquilo ali. Só que eu tenho que fazer eu tenho que de alguma forma despertar nele o interesse. E muitas vezes eu não consigo despertar esse interesse, eu não consigo, eu sou incompetente em despertar esse interesse. Então, essa é uma das respostas que eu venho buscar na especialização, me tornar realmente um especialista na educação física escolar, a ponto de despertar o interesse naquilo no aluno que não gosta de determinada atividade. Aí eu vou me considerar um especialista. Esse é um aspecto que eu gostaria de trazer. Outro aqui, foi falado agora há pouco na escola privada e na escola pública, né? Por que o professor na escola privada ele é obrigado a ter que todo professor, vamos abrir um parênteses, todo professor de educação física ele deveria ter esse planejamento sem ser obrigado, ele deveria simplesmente ter por uma questão de organização, mas sabemos que não é assim. Por que na privada obrigatoriamente tem e na pública não necessariamente tem? E aí eu passo um questionamento para todos da turma aí, independente da cidade que cada um mora, o futuro prefeito da cidade de vocês, ele está hoje estudando numa escola privada ou numa escola pública? Aí a gente começa a questionar assim, educação para quê? A educação lá, não só a educação física ali nas escolas que eu trabalho, mas a educação para quê, né? E aí se a pergunta inicial levaríamos 2 horas, essa educação para quê levaríamos 1 semana para responder. Isso aí deveria ser tema de um seminário, né?
Então, são esses questionamentos e algumas angústias que eu trago aqui, não esperando respostas. Faz isso, amanhã eu vou chegar lá amanhã e a minha prática vai mudar. Não, eu sei que não funciona necessariamente assim, mas que eu possa encontrar aqui subsídios para ir arquitetando uma nova prática. E assim como quando eu passo a minha experiência aqui, a minha ideia é passar ali para o Alan, para o Márcio, para a Caroline, para a Cris Vergara, passar para os colegas que estão aqui um pouco da minha experiência para que eles possam impactar de forma positiva lá na prática deles, né? Isso aí é o que eu busco na educação física. Agora, o senhor como professor pode dizer que eu estou errado. Não, desiste porque tu não vai encontrar isso aí, tá? Mas eu busco esse tipo de coisa e dizer, sim, que eu fiz o tema, né? Eu sou da geração que a gente fazia tema, né? Tinha tema para casa, né? Então, o tema está feito, eu só não tinha tido ainda a oportunidade de falar, mas se proporcionou agora, eu agradeço a atenção de todos aí. Valeu, Zeca. Obrigado pela tua intervenção. Mas veja, com relação a isso que tu fala na primeira parte da tua intervenção, eu pensaria o seguinte, assim, ó, independente de ser para pai, para mãe, para o colega, para o aluno, né? Qual é a melhor resposta que a gente consegue produzir sobre as finalidades da educação física para quê? E essa outra questão que tu colocou, então, a gente tentou responder quando falou sobre a escola, eu tentei responder parcialmente quando falei sobre a escola, qual é a melhor resposta que a gente consegue produzir sobre educação para quê? Tem um texto de um alemão chamado Theodor Adorno, que é exatamente esse título, tá? Educação para quê? Tá? Do ponto de vista, o Theodor Adorno é um filósofo da teoria crítica, tá? Esse texto está disponível, se botar educação para quê? Adorno, exatamente assim se escreve, né? Vai achar esse texto lá, né? Ele começa dizendo que a educação, e ele viveu a Segunda Guerra Mundial, fugiu da Alemanha, etc., saiu da Alemanha, se exilou nos Estados Unidos. Ele vai dizer que a educação só tem sentido se ela impedir que Auschwitz se repita, né? Então, isso a gente está indo num plano mais distante assim, das discussões que a gente fez hoje aqui, né? Mas esse texto pode ajudar. O título do texto é exatamente esse, Educação para quê? Tá? Do Adorno. Mas, independente da gente ir lá no Adorno, né, da gente ir essa questão da finalidade da educação física, eu diria assim, ó, qual é a melhor resposta que a gente consegue produzir? E aí depois, como eu vou me referir ao aluno do 5º ano, meu aluno da universidade, meu aluno da não sei da onde, o pai ou o diretor, bom, aí fica mais fácil para eu poder traduzir. Agora, o que eu tenho é que tentar qualificar a minha resposta de modo a tentar seguir uma certa coerência lógica na resposta que eu produzo. Então, essa seria a questão. Por exemplo, assim, tu diz assim, o aluno, né, o relato que tu traz ali, eu nunca vou jogar vôlei, né? Eu quero ser jogador de futebol, né? Como é que eu enfrentaria isso aqui? Em primeiro lugar, né, não precisa responder, mas cada um pensa, né? Por que é que a gente ensina vôlei na escola? Como é que eu justifico a presença do vôlei na escola? Eu vou justificar para esse aluno na medida em que eu justificar isso primeiro para mim. Porque o vôlei, futebol, o futsal, o handball, o basquete, o atletismo, ele está dentro, né? Ele está dentro de um conjunto, vamos dizer assim, de uma tradição, que inclusive alguns chamam o Quarteto Fantástico, alguma coisa assim, né? Que já coloca ele, né? Sem muita problematização, como um conteúdo clássico da educação física escolar. Nós temos voleibol, certo? E na universidade, nós temos uma disciplina, veja, uma disciplina curricular que é voleibol. Então, tem uma tradição dentro da educação física que trabalha o voleibol sem pensar, sem problematizar muito mais, por que é que ele está lá. E a gente só vai conseguir justificar para o aluno da gente por que é importante o voleibol se a gente justificar para nós primeiro. Então, eu responderia essa pergunta primeiro para mim, né? Eu pensaria isso.
Porque eu tentar responder... Veja, aquela citação que eu fiz agora do Fernando Savater, ela é, para mim, importante nesse sentido, assim, dessa questão. Veja, não se pode ensinar nada se nem o professor acredita na verdade do que está ensinando e o que é verdadeiramente importante sabê-lo. Veja, eu não estou dizendo que vocês não compreendem isso, da verdade que estão ensinando, do conteúdo que estão ensinando, mas um esforço de sistematização, da justificativa, da finalidade, do porquê determinado conteúdo está numa matriz curricular, ela é importante para pensar como eu vou trabalhar esses elementos no campo da justificação para os estudantes. Eles fazem isso na matemática, eles perguntam por que trigonometria, né? Eles perguntam por que eu vou estudar sintaxe, por que eu vou estudar história, por exemplo, eu não sei do quê. Então, todas as disciplinas, e vocês são professores já muitos aqui têm bastante bagagem, vocês já notaram que os alunos e as alunas estão sempre testando a gente. Eles testam a gente, né? Uma maneira de testar é dizer, para que serve isso? Eu trabalho uma disciplina no segundo período chamada, como é que é? Introdução à Epistemologia da Educação Física. E agora está terminando a parte das avaliações, né? Boa parte dos alunos quer ver o meu pescoço na cesta de basquete, né? E a ideia de estar ao longo da disciplina justificando o porquê dessa disciplina ela tem importância, isso em certa medida vai fazendo os estudantes pensarem, alguns pelo menos, que vale a pena o esforço de estudar a epistemologia, de pensar a epistemologia como um campo de conhecimento universal, um campo de estudo, na verdade, né? E assim é com o vôlei, assim é com o basquete, assim é com o futebol, assim é com essa disciplina aqui, né? Quando eu tenho lá no nosso plano de ensino, lá que eu coloco lá os elementos principais que ela trabalha, né? Os conteúdos, os objetivos, que procuro sistematizar um cronograma de aulas, né? Aquilo não tem outra... como é que eu vou dizer? Um dos objetivos daquele processo lá é dizer para vocês, olha, por que vale a pena estar aqui numa terça-feira à noite, né, tendo aula no Zoom, por uma disciplina como essa aqui, que tem uma ementa e que eu poderia desenvolvê-la de outra forma, se fosse outro professor, poderia desenvolver. Quer dizer, a ementa ela abre oportunidades para a gente desenvolvê-la de várias formas, né? Mas por que é importante estar aqui? Por que nós continuamos nessa disciplina e não, sei lá, abandonamos o curso, a disciplina, etc. Porque alguma coisa, em certa medida, vai fazendo com que haja sentido para isso, né? Por que o aluno não quer ver o voleibol, ou podia ser o basquete? Porque ele não vê sentido naquilo. Como que a gente produz sentido? Porque as coisas elas vêm sem sentido, né? A gente que dota as coisas de sentido. Voleibol, por exemplo, na universidade... agora eu estou conversando com os colegas que trabalham com o esporte também, para a gente produzir uma pesquisa, né, de longa duração, etc. A gente vem conversando, etc. Mas uma das questões é, qual é o sentido de modalidades esportivas adquirirem o status de disciplina curricular, componente curricular na formação universitária, né? E aí tem uma discussão, né? Tem universidades que não usam essa configuração. Não tem vôlei, basquete, não sei o quê. Tem esportes coletivos, esportes individuais. Outras têm metodologia de ensino do esporte, pedagogia do esporte, didática do esporte, não sei o quê do esporte, história do esporte, babá. Vai por temas, né? Aí a questão é, aonde a gente aprende a especificidade nessas universidades que não têm as disciplinas específicas, né? Aí a outra discussão, mas onde é que a gente aprende as questões amplas do esporte nas universidades que têm as modalidades como disciplinas? Veja, o debate é significativo. E a questão é ver qual é a melhor resposta que a gente pode produzir sobre isso, né? Qual é a melhor resposta que eu posso produzir sobre o sentido dessa disciplina e sobre os conteúdos que a gente está vendo, né? Então, me parece que aqui tem um pouco vamos dizer assim, um caminho para pensar essas questões que vocês colocam aqui, né? Como que vocês respondem às questões dos alunos, né?
Essa agora do Zeca no final aqui, ela me parece importante para ilustrar bem isso, né? Como eu justifico o meu trabalho tendo o voleibol como um conteúdo, né, dentro da formação escolar, né? Porque ali, por exemplo, não está o beisebol, ali não está, sei lá, capoeira, não tá, tem coisa que não está, mas tem coisa que está. E essas coisas que estão, eu tenho que justificar para ver qual é o sentido disso. Se elas se mantêm, se elas não se mantêm, se outras coisas entram no lugar. Ou seja, um currículo não cabe tudo, né? A gente tem que fazer escolhas. E como que eu sustento essas escolhas? Por isso que essas perguntas, assim, elas são muito boas para a gente pensar. Qual é a melhor resposta que eu posso produzir para elas, né? Eu, particularmente, tenho tentado me esforçar, por exemplo, tenho me esforçado, pelo menos, né, de tentar entender a educação física a partir desse viés, né? Essa leitura, pensando-a como um campo do conhecimento que abriga uma responsabilidade, né, de traduzir a cultura corporal de movimento, no sentido de que ela possa ser desenvolvida na escola a partir de uma estratificação de níveis de complexidade, né, dentro de uma proposta curricular para a educação física escolar, que se desdobre em propostas específicas para cada ano escolar, para o ensino médio, inclusive, né, que é uma outra dificuldade, o ensino médio, né, a gente, enfim, está vendo as dificuldades que o ensino médio vem nos colocando já há tempos, né, e como que eu produzo respostas qualificadas frente a isso. Acredito que o TCC possa ser um lugar onde a gente possa aprofundar essa discussão como um estudo que nos ajude a nos orientar, né, a nós próprios. A pesquisa ela sempre serve para o sujeito que a produz também, né, no contexto escolar, tá bom? Enfim, gente, a gente está se alongando, são quase 21 horas, mas a ideia de hoje era basicamente essa, né? Tentar vamos dizer assim, fomentar essa discussão, trazer alguns, vamos dizer assim, alguns pontos de chegada, essa ideia de que a educação física tem responsabilidade de permitir o acesso ao patrimônio, né? O patrimônio histórico, né, da humanidade, e que as pessoas possam usufruir disso. Porque as práticas esportivas, os jogos, as danças, né, elas são decisivas para a gente pensar a produção da vida de uma maneira qualificada. Tá bom, pessoal? Buenas. A gente vai ter que encerrar. Eu sei que vocês têm outra disciplina daqui a pouco aí, né? E peço desculpas. Hoje a gente estendeu um pouquinho a mais, mas é que eu procurei deixar um pouco mais o pessoal também participar. Eu acho que teve coisas bem interessantes que surgiram. Na semana que vem, nós temos esse texto para fazer a leitura. É um texto que vai embasar a nossa avaliação. A avaliação vai ser nos termos desse texto. Semana que vem, a gente tem essa aula destinada para essa leitura. E na outra semana, a gente inicia a parte da discussão vinculada à produção curricular, às metodologias de ensino, né? E à organização de propostas curriculares. E aí a gente vai tentar já falar da avaliação também, tá? Que vocês têm para entregar lá no final da disciplina, a gente vai combinando as datas, tá bom? Estou vendo que o pessoal está tendo que sair, né? Tem a disciplina agora que inicia. Mais uma vez, peço desculpas por alongar, teve esse problema aí também com a internet, que caiu o sinal, mas, enfim, semana que vem, então, nós temos esse momento para leitura, não é síncrona, é assíncrona na semana que vem, e daqui a 2 semanas, no canal do Zoom, a gente se reúne novamente para uma sequência de aulas em que a gente vai abordar as questões que eu referi anteriormente. Tá bom? Gente, obrigado, tá? Pela paciência, pela participação, né? Pelos comentários, né? Eu vou ler com mais cuidado o chat. Por hoje a gente vai encerrando. Uma boa semana para todos e todas e boa continuidade aí na aula na próxima aula, tá? Um abraço e ótima semana aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Fiquem bem aí.